Um bom dia para todos nós, um prazer imensamente grande estar aqui hoje com todos nessa manhã maravilhosa, que nos oferece a chance de nós nos aproximarmos dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. E como nós estamos aqui reunidos, vários grupos mediúnicos da nossa casa, a gente vai conversar mais especificamente sobre a questão da mediunidade em si, com alguns passeios por alguns conteúdos que são importantes para que a gente se aproxime. E nesse sentido, a gente observa uma preocupação muito grande do nosso Criador no momento em que era elaborada a estrutura orgânica que nós iríamos receber para o nosso fenômeno reencarnatório. Desde a edificação das estruturas orgânicas que o ser humano iria ter que utilizar durante o processo evolutivo, já foi colocado dentro dessa nossa organização essa possibilidade de percepção do mundo espiritual. Esse é um fenômeno que acompanha a criatura humana desde a edificação do nosso corpo físico. Quando nós estávamos ainda no grande mecanismo da evolução das espécies, para a construção daquilo que hoje nós conhecemos como Homo sapiens, ali já estava sendo desenhada uma janela para que nós percebêssemos o mundo espiritual. Essa janela, ela se faz importante fundamentalmente por 3 fatores. O primeiro dos fatores que essa janela nos foi oferecido foi para que nós não ficássemos trancados numa espécie de masmorra, sem acesso à luz lá de fora, sem que nós estivéssemos presos numa cela em que não houvesse a condição de nos debruçarmos sobre o mundo que existe do lado de fora da cela em que estaríamos presos. Então essa capacidade orgânica, ou seja, a mediunidade, que é um atributo que está residente no corpo físico, a mediunidade, ela não é um atributo que tem desconexão com a nossa estrutura orgânica, ou seja, a nossa estrutura física, ela possui predisposições maiores ou menores para essa conexão com o mundo espiritual. Ela tem como primeiro grande elemento, primeira grande razão pela qual ela nos foi oferecida, é para que nós não nos iludíssemos com relação ao que fosse a vida. O que seria o homem se ele não tivesse a conexão com o mundo espiritual? Como é que a gente iria saber que existe vida fora da matéria, saber como é que a vida de fato é, a ideia de que a vida terrena não se circunscreve apenas aos aspectos que os 5 sentidos são capazes de observar. Nossa, nós teríamos tido a ideia de que somente os poderes dos trovões, da chuva, do sol, da lua, é que são poderes, porque a gente estaria encerrado num corpo físico e os nossos 5 sentidos seriam a única comunicação nossa com o mundo exterior. Como que nós iríamos ter a ideia de que existe vida após a morte, que existe alguma coisa? Não tinha como. Então, essa janela, ela teve que ser oferecida para nós, para que o mundo terreno não nos iludisse, para que a gente não tivesse a ilusão de que somente a vida da matéria é tudo que temos para viver, para que os bens materiais, os prazeres do mundo, as coisas que nos circundam, nos cegassem e nos fizessem ter a ilusão de que a vida é somente isso. Essa foi a primeira razão, a primeira das justificativas pelas quais essa fantástica capacidade nos foi oferecida. A segunda é um ato de amor para todas as mães, para que todas as mães pudessem saber que seus filhos vivem, para que o luto, para que a tristeza em função da perda dos chamados entes queridos não nos enlouquecesse de dor diante da perspectiva de que, de repente,
as nossas existências materiais fossem, na verdade, tudo aquilo que a gente teria para viver. Então, essa visão de que nas nossas vidas a chamada perda dos entes queridos, ela não é assim verdadeira como nós imaginamos, a gente precisava de uma janela para que a gente conseguisse se debruçar nela e saber que os nossos pais, que os nossos filhos, que os nossos cônjuges e os nossos entes queridos, eles continuam vivos. Seria profundamente amargo se nós fechássemos essa janela e as mães não tivessem a certeza de que seus filhos vivem. E a terceira razão pela qual essa janela nos foi oferecida é para que a gente não fizesse voo cego. Porque uma coisa muito amarga também seria a gente encarnar, o mentor queria dizer alguma coisa para nós, ele não consegue ter acesso à nossa mente, e só no término da jornada, quando a gente voltasse para o mundo espiritual, e aí, eu acertei ou não acertei? Não, você errou. Puxa vida, vamos ver se na próxima eu faço. Isso aqui não é uma trilha da caverna, que a gente vai na caverna escura, tateando pelos lugares, tentando encontrar a saída, sem comunicação com o mundo espiritual. Então a mediunidade, ela vai ser oferecida aos homens exatamente para que a gente consiga ter essa compreensão da vida para além da vida material. E a história relata que já no começo da edificação da nossa condição como Homo sapiens, a gente já se apresentava dotado dessa característica. Como é que a gente consegue ter essa certeza? A gente tem essa certeza quando a gente visita alguns sítios arqueológicos. Nos sítios arqueológicos, a gente tem a notícia de que as pessoas elas eram sepultadas com seus objetos pessoais, com o seu arco, com a sua flecha, com suas tigelas, com seus adereços. E aí vem a grande pergunta: por que motivo você sepultaria um morto com as coisas que ele não vai mais usar, se ele está morto? E a razão é porque eles tinham a crença de que o morto voltaria a usar os seus objetos. Ué, mas de onde veio a ideia de que o morto voltaria a usar os seus objetos? Porque eles viam os chamados mortos e diziam: eu vi fulano na caçada, nós fomos para a caçada e ele estava conosco, ele estava na minha tenda, eu vi minha mãe na tenda, eu vi o nosso chefe, o nosso líder postado na frente da nossa tribo, com a lança na mão para defender. Então, embora fosse uma crença assim bastante rudimentar, eles tinham a capacidade de entender que a vida continuava. Isso estava de fato colocado, isso estava posto dentro da leitura que os povos antigos assim faziam. E o que é curioso, o que é mais interessante de tudo isso, não era um lugar só. Porque se fosse um lugar só, a gente diria assim: foi esse pessoal ali, daquele lugarzinho lá, que tirou essa ideia não sei de onde, e aí começou a sepultar o pessoal assim. Não é verdade. Isso aconteceu em diversos lugares da terra. Do lugar de onde venho, da terra da Sâmia, da região ali do Pará, havia uma comunidade muito evoluída lá chamada os Marajoaras. E os Marajoaras eram um povo extremamente habilidoso com cerâmica. E ali nos sambaquis, que eram as peças cerâmicas, que eram onde os mortos eram sepultados, eles faziam uns vasos cerâmicos enormes e botavam o morto dentro desse sambaqui, e a pessoa era enterrada, o caixão deles era um vaso de cerâmica. Os objetos pessoais estão lá dentro. Isso acontece na Europa, isso acontece na América do Sul, isso acontece na Oceania, isso acontece em diversos lugares, ou seja, o sepultamento dos mortos acompanhado dos seus objetos.
E essa prática, ela não vai ficar só na pré-história. Quem de nós desconhece as pirâmides do Egito? E o que estava sepultado lá dentro? Por que os faraós eram embalsamados? Qual era o sentido que tinha preservar o corpo do chamado morto? Eles eram embalsamados e todos os seus objetos, seus carros, seus braceletes, seus tesouros, eram sepultados dentro da tumba porque o faraó, e não somente ele, mas todos os demais, iriam voltar a viver. E essa possibilidade de voltar à vida exigia que esses indivíduos estivessem preparados com todos os seus adereços para a próxima etapa que a gente iria viver. Ou seja, havia nessa etapa da nossa história uma compreensão muito clara de que nós somos, na verdade, seres dotados de uma parte espiritual que sobrevive à matéria e que essa nossa condição material que sobrevive à matéria vai ter uma chance de voltar à vida. E a gente precisa dar condição para que, quando a gente voltar, a gente esteja em plenas condições de utilizar todos os bens materiais que a gente já teve. E isso foi a base para absolutamente todas as religiões da Terra. Não existe nenhuma religião do planeta que não tenha surgido a partir da mediunidade. Todas. Porque todas elas são fruto de uma revelação espiritual, de um encontro espiritual, de uma visão espiritual, de um contato espiritual, todas elas. Então, se nós pegarmos as inúmeras religiões que o planeta possui, elas estão todas vinculadas a um mecanismo de compreensão da existência da vida espiritual. Nós vamos encontrar essas verdades esparramadas por todas as civilizações. Todas as civilizações antigas, sem exceção, tiveram as suas expressões religiosas. Não há nenhum povo antigo, nenhum, que não tenha tido religião. E todas as expressões religiosas estão ligadas à mediunidade. Todas, sem exceção. O que acontecia nos templos egípcios, com aqueles iniciados egípcios? Os conhecimentos que os iniciados iam buscar nos templos, se não o conhecimento da imortalidade, o conhecimento da comunicabilidade com os espíritos, as leis imortais que a gente hoje tanto conhece. Quando Leon Denis comenta sobre as escolas secretas no livro Cristianismo e Espiritismo, ele vai dizer que as verdades secretas apresentadas nos templos egípcios nada mais eram do que as verdades espirituais que hoje a doutrina espírita nos oferece. Que existe vida após a morte, que os espíritos se comunicam, que existe a reencarnação, que tem a lei de causa e efeito. Eram essas as verdades que eram apresentadas nos locais aonde determinados indivíduos chamados especialmente de iniciados tinham a oportunidade de serem apresentados para esses saberes. Então nós temos essa prática no Egito Antigo. Nós temos, por exemplo, na região da Mesopotâmia, o povo caldeu, que foi o povo mais bruxo que já passou na Idade Antiga. Toda a bruxaria, todo estudo de magia daquela região ali da Ásia Menor, estava todo concentrado na região da Mesopotâmia, ali no norte, na Caldeia, onde os grandes magos, as grandes ciências ocultas da Mesopotâmia estavam colocadas. O que não era muito diferente da forma como os gregos lidavam com a mediunidade. Quem desconhece o templo de Delfos, onde as pitonisas ali ofereciam os seus oráculos para as pessoas na medida em que elas entravam em transe dentro dos templos? Estou falando do templo de Delfos, mas o que mais tinha na Grécia Antiga eram templos diferentes. O templo de Delfos é só o mais conhecido, que era o templo de Apolo, mas
de várias outras cidades também nós tínhamos muitas oportunidades de nos aproximarmos desse conhecimento, dessas verdades espirituais. O que também acontecia na Índia, no Oriente, quando a gente toma as religiões orientais, que estavam profundamente ligadas ao culto aos seus ancestrais, se baseava em quê? De onde veio a ideia de que tem que se cultuar os ancestrais, que você tem que fazer oferenda aos ancestrais? Porque os ancestrais eram vistos pelas pessoas, eles eram percebidos pelos seus descendentes, e por isso esse culto relacionado com os aspectos que diziam respeito a esse misticismo todo. Os povos antigos eram muito ligados a todas essas questões. Nós temos várias sacerdotisas que viviam nos palácios para fazerem as suas revelações futuras, as suas análises da guerra, do poder. É muito comum, quando a gente até assiste alguns filmes que falam sobre a Idade Antiga, aparecem umas pitonisas, umas sacerdotisas que ficam próximos dos reis, que tinham um poder danado, místico, de comunicação, tudo mediunidade, tudo mediunidade. Uma mediunidade nem sempre usada da maneira mais correta possível. Às vezes usada de maneira bastante torta, para fazer com que se vencesse guerras, para que se conseguisse saber sobre como derrotar os inimigos. Isso era muito comum. Os homens que tinham poder se cercavam daqueles que eram tidos como médiuns, para que eles utilizassem dos seus mecanismos, dos seus sortilégios, para que eles conseguissem impedir com que outros povos pudessem vencer batalhas. Nós temos um incidente desse muito interessante, acontecido na própria Torá, no livro, os 5 livros de Moisés, no livro de Números, nós temos um incidente bem interessante. O povo de Israel sai do Egito como cativo, caminha 40 anos pelo deserto, até que finalmente entra em Israel. Quando ele entra em Israel, como todos nós sabemos, a terra era toda ocupada. A terra não estava vazia, estava cheia de povos ali. E eles começam a guerrear com esses povos e começam a vencer. Eles eram muito numerosos. Só homens eram 600 mil. Então pense um exército de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, idosos. Então, na medida em que esse exército vai entrando pela região de Israel, ele vai realizando combates e ele vai vencendo os povos que não estavam preparados para um exército tão grande inimigo. Ele chega numa certa região e o rei dessa região, chamado Balaque, quando ele vê que ele vai se defrontar com um exército muito grande, ele vai procurar um homem chamado Balaão. Ele diz: olha, manda chamar Balaão porque eu preciso que ele me ajude. O que Balaque faz? Ele faz aliança com povos vizinhos para que eles preparem uma defesa contra o povo de Israel que estava vindo, e vai procurar Balaão, que era médium. Eu preciso que você vá, e aí ele compra Balaão com ouro, com prata, com um monte de coisa, para que Balaão vá para uma montanha para amaldiçoar o povo de Israel. Porque eu sei que se tu o abençoares, eles serão abençoados, mas se tu o amaldiçoares, eles serão amaldiçoados. Então eu quero te contratar para você fazer isso. Aí Balaão diz: olha, primeiro eu vou consultar o meu Senhor para ver se eu posso fazer isso ou não. Então deixa eu dormir hoje, porque durante a noite eu me encontro com o meu Senhor e eu te digo se eu vou ou não vou. Aí ele dorme à noite e tem um episódio mediúnico, e aí ele diz assim: olha, conversei com o meu Senhor e meu Senhor disse que é para eu não ir, então eu não vou. Balaque dobra a oferta, põe mais ouro, prata, dinheiro, tudo. E aí ele vê aquele monte de dinheiro e diz: olha, nem que ele me traga uma casa cheia de ouro, eu não vou, porque o meu Senhor disse para eu não ir. Aí no segundo dia ele dorme e o Senhor diz:
Não, vamos mudar de estratégia. Vai com eles. Vai com eles e faz o que eu te disser. Aí ele muda de opinião. Tá bom, eu vou. O Senhor disse que é para eu ir, eu vou. Mas eu vou para dizer o que o meu Senhor disser que é para dizer. E aí ele vai. Aí tem um incidente muito interessante no caminho que ele vai levando uma jumenta e a jumenta fala, né? A jumenta de Balaão, famosa, é um fenômeno de voz direta. Ele está indo por um caminho, a jumenta não quer ir, ele começa a bater na jumenta para ela seguir pelo caminho, e ela não quer seguir, ela espreme o pé dele na parede, ele se irrita com ela, aí ela vira para ele e diz, por que você está me batendo? E o interessante é que ela fala com ele e ele não se assusta. Por que você está me batendo? Eu não sou tua jumenta, não te levo para todo canto, por que você está fazendo isso comigo? Aí diz, porque você pisou no meu pé, porque você não está querendo andar. Dá assim a sensação de que ele era acostumado a ver a jumenta dele falar, né? Aí de repente a jumenta diz, você não está vendo que tem um espírito aqui na nossa frente? Aí é que ele vê, aí diz, ai, me desculpa, eu não tinha visto. Aí pede desculpa para o espírito, não tinha visto você. A jumenta não estava querendo passar porque eu estou aqui, por isso que ela estava assim. Então, não, me perdoa, não, desculpa, não tinha visto, me perdoa, agora que eu percebi e tal. Não, é o seguinte, você vai, como o Senhor ordenou que você faça, mas você vai dizer o que o Senhor disser para você dizer. Então, eu vou dizer o que o Senhor disser para eu dizer. Então, tá legal. Aí ele vai. Quando chega lá no local onde Balaque havia definido que ele iria amaldiçoar o povo, ele se levanta e, em vez de amaldiçoar, ele abençoa o povo. Ah, meu Deus. Então, são episódios de mediunidade que estão presentes em diversos lugares. Diversos povos deixaram assim a sua grande contribuição nesse aspecto da mediunidade. Só que no povo de Israel aconteceu uma coisa particular. Havia muita preocupação para que a mediunidade não fosse usada de maneira incorreta. E aí aparece no texto de Moisés uma proibição para que as pessoas praticassem a mediunidade. E aí as pessoas se agarraram nesse versículo onde ele fala que não se deveria consultar os mortos. E aí é tal coisa, porque realmente consultar os mortos não é prática da doutrina espírita também. Consultar não, porque ninguém vai para a reunião mediúnica para dizer, e aí? Eu fico em Porto Velho ou eu vou para Curitiba? Como é que eu faço da minha vida? A gente não transfere as nossas preocupações terrenas para que os espíritos assim decidam. As nossas vidas são nossas vidas e não são para serem objeto de discussão em ambiente mediúnico. Nossa vida pessoal é nossa vida pessoal. Aí o que vai acontecer? Aparece esse dispositivo no livro de Deuteronômio, aonde você vai ter uma proibição da parte de Moisés com relação àqueles que consultam os mortos. E daí as pessoas generalizaram, mas existe no mesmo texto de Moisés, no livro de Números, uma outra passagem que as pessoas não gostam de lembrar. Mas existe um episódio no qual ele diz assim, olha, a gente tem que reunir a congregação para tomar uma decisão. Então nós vamos reunir os anciãos da nossa comunidade numa reunião para que a gente tenha uma reunião mediúnica aqui para poder realizar o trabalho e saber o que é que vai acontecer. Aí ele destaca ali 70 pessoas para que sigam para essa reunião para ser feita. 2 não vão. O nome deles é Eldad e Medad. São 2 que deveriam ter ido para a reunião com Moisés e não foram. A reunião acontece, os 2 não estão presentes, problema deles. Reunião acontece, as decisões são tomadas. Quando Moisés volta, aí chegam algumas pessoas com Moisés e dizem, Eldad e Medad não foram, mas lá na tenda deles, eles fizeram a reunião lá, tá? Fizeram a reunião lá. E aí Moisés diz, qual é o problema deles terem feito a reunião? Está me dizendo isso porque está com ciúme de mim?
Por acaso eu sou a única pessoa que pode fazer contato com o Senhor? Quem me dera que outras pessoas também, ao padrão de Eldad e Medad, fizessem reuniões. Não tinha problema nenhum. O problema é o que fazem. E Eldad e Medad não tem nenhum problema se fizerem a reunião. O que mostra que, na verdade, não era a questão do ato em si, mas o propósito pelo qual o ato era praticado. Então, ocorre essa preocupação muito grande da mediunidade dentro do povo de Israel, e isso vai acompanhar a história de Israel durante muito tempo. Muito tempo. Há, inclusive, um episódio que acontece, está narrado no livro de Reis, capítulo 28, 1 Reis. Tempo bem posterior a Moisés, Saul já era o rei de Israel, e Saul era um rei que, com o tempo, ele foi ficando meio torto, ele foi se afastando de Deus, ele foi fazendo assim umas práticas meio esquisitas, e aí as comunicações mediúnicas começaram a recuar em relação a ele, e ele começou a se sentir muito sozinho. Aí ele tinha que ir para uma batalha, e ele ficou muito aflito se ele ia vencer ou não essa batalha. Aí disse, meu Deus, o que eu faço? Eu não consigo me comunicar. O Senhor não me aparece em sonho, Ele não me aparece em visão, Ele não aparece em nada, eu não tenho um indicativo de nada, e eu preciso de uma indicação, eu preciso de alguma coisa, e eu não consigo. Aí ele chama os homens dele assim, procurem aí na redondeza se tem alguma médium por aí, porque eu preciso fazer uma reunião mediúnica, quero conversar com os espíritos. Aí os seus auxiliares, mas Senhor, o Senhor mandou matar todas, não tem nenhuma. Aí disse, não, mas a gente não faz um trabalho perfeito, sempre sobra uma, né? Então vocês vão lá, procurem que pelo menos uma sobrou. Aí eles saem à procura e descobrem que uma mulher na cidade de Endor havia sobrevivido a essa matança das chamadas, entre aspas, bruxas. Procure essa pitonisa que eu vou falar com ela. Aí, para que ele não fosse reconhecido como Saul, o rei, ele tira as roupas, coloca umas roupas comuns e vai até a casa dela. Chega lá, bate na porta, a mulher abre a porta, não o reconhece, não tinha WhatsApp à época, não dava para saber a cara dele. Então, ela não sabe quem é, ele entra, senta e ela pergunta para ele, a quem tu queres que eu faça subir? Porque eles achavam que quando enterrava a pessoa, o espírito ficava junto com o corpo enterrado. A quem tu queres que faça subir? Aí ele diz, faça subir Samuel. Samuel era o último dos juízes que havia desencarnado e que tinha sido aquele que tinha ungido Saul para que assumisse o posto. Então ele tinha uma certa autoridade sobre Saul. Faça subir Samuel. Puf, Samuel aparece. E quando Samuel aparece, ele se curva diante de Saul e faz uma reverência real. Quando ele faz a referência real, a mulher descobre que Saul era o rei. Aí ela se apavora, ai meu rei, pelo amor de Deus, não me mate, não me mate, não me mate. Eu não sabia, por favor. Disse, não, a lei está suspensa hoje. Hoje a lei está suspensa, só quero que você... hoje ela está suspensa. Eu quero conversar com Samuel. Deixa eu falar com ele. Aí ela incorpora. Está lá no livro de Samuel, capítulo 28. Perdão, 1 Reis, capítulo 28. Conversa com Samuel. Vai fazendo as perguntas e Samuel vai respondendo. Só perguntas pessoais. E comigo, o que é que vai acontecer? E não sei o quê. Nada no sentido instrutivo para a vida. Só coisas corriqueiras do cotidiano, de poder, o que demonstra o interesse nessa comunicabilidade com os espíritos de forma equivocada. Aí ele faz a última pergunta. Tudo bem, Samuel. Amanhã nós vamos ter uma batalha. E eu quero saber o seguinte. Eu vou vencer ou não essa batalha? Samuel responde. Amanhã? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E ele perde a batalha e realmente
ele é derrotado e é morto. Na verdade, ele se mata, né? Mas ele é cercado, ele ia ser morto, ele se mata. Muito bem. E aí, o que é que a gente vai ter dentro disso? Uma história em que a mediunidade, ela vem dentro do judaísmo sendo muito vigiada, diferente de outros povos aonde havia uma prática extraordinária das questões relacionadas à mediunidade. Isso vai aparecer de maneira muito evidente quando Paulo de Tarso faz as suas pregações pela Ásia Menor. Ele vai encontrando as pitonisas nos mercados, as mulheres que prediziam as coisas, vai encontrando vários episódios em que homens que eram tidos como médiuns vendiam os seus serviços para as pessoas que procuravam. E quando a mensagem cristã é apresentada para o mundo ocidental, fundamentalmente pela figura de Paulo de Tarso, ele atrela as duas revelações numa única divulgação. O trabalho de divulgação do cristianismo feito por Paulo de Tarso carrega junto o pensamento judaico. Então a gente acaba tendo uma visão judaico-cristã da vida, por conta desse atrelar da mensagem de Jesus àquela que era conhecida pelos judeus. Nós não temos uma divulgação do cristianismo divorciado da mensagem judaica. Ela está muito trançada. Ela está tão trançada que a gente nem se dá conta que está. Você pergunta para um cristão, por exemplo, como é que se deu, segundo o cristianismo, o surgimento do mundo? Como é que começou o mundo? O que o cristianismo diz sobre o começo do mundo? O cristão vai dizer, Deus criou o mundo em 6 dias, aí criou Adão e Eva. Não, isso aí é judaico. Isso aí é judaísmo. Tira o judaísmo, quer saber o que o cristianismo diz? Não tem. O cristianismo mesmo, ele não tem uma discussão sobre o surgimento da vida, como é que tudo surgiu. Aí há um atrelar muito grande. E essa discussão sobre como tratar a mediunidade também não está no cristianismo, ela é do judaísmo. Mas nós trouxemos isso para dentro do cristianismo. E na medida em que o cristianismo foi sendo divulgado, ele trouxe a reboque uma série de conceitos judaicos. E foi aí que começou a onda de impedir com que a mediunidade fosse praticada pelas pessoas. Porque ela era praticada. Se você pegar entre os druidas, entre os povos celtas, entre os povos bretões, os diversos povos bárbaros, mediunidade era uma prática comum. Mas à medida que o cristianismo vai avançando, eles vão restringindo a possibilidade de que as pessoas possuam essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. E depois que o cristianismo se implanta como a grande verdade da Europa, a gente vai perceber uma repressão feroz à mediunidade. Feroz, extremamente agressiva, em que as chamadas bruxas, elas eram perseguidas e elas eram obrigadas a fugir. Se vocês perceberem, todas as bruxas moram na floresta, já viram? Madame Mim mora na floresta, o Merlin mora na floresta, todo mundo mora na floresta. Por que mora na floresta? Porque não pode morar na cidade. Se morar na cidade vai ser morto. Então, ou se muda para a floresta e vive numa casinha isolada, tipo aquela do Joãozinho e Maria, ou vai morrer na fogueira, não tem como. Durante todo o período da Idade Média e Idade Moderna, os médiuns são profundamente perseguidos. Existe uma tentativa de destruir todos aqueles que pudessem ter algum tipo de percepção. E o curioso é que a nossa mente ela era tão frágil nesse período que ou a pessoa era um santo ou a pessoa era um demônio. Se esse fenômeno mediúnico viesse da parte de alguém que estava dentro dos quadros religiosos da época, santo. Se estiver fora, é o demônio. E o maior dos exemplos disso é Joana d'Arc,
que durante parte da vida dela, ela se comunica com os espíritos, é tido como uma coisa maravilhosa, e de um certo momento para frente, ela cai em desgraça, aí é tida como reveladora dos demônios, e ela é queimada na fogueira. E aí, uma quantidade enorme de pessoas foram queimadas, foram mortas, por conta dessa possibilidade de ter esse contato com o mundo espiritual. Isso contribuiu muito para que a humanidade tivesse medo, tivesse uma distância, tivesse bloqueio com as questões relacionadas com o espírito. Porque nós fomos criados dentro dessa visão eurocêntrica, que a mediunidade, que mexer com esse negócio de espírito é negócio do demônio, que isso não pode ser feito. Então houve todo um processo de podação da nossa expressão mediúnica, por conta da dificuldade que a Europa foi oferecendo para nós em nos dizer que mediunidade era uma coisa demoníaca. Isso foi afastando progressivamente nós da nossa visão, daquilo que era de fato essa relação do homem com o mundo espiritual. E quando chega no período da formação do nosso país, a edificação da nossa nação, se desenhava para cá ser o centro de formação de mão de obra para a transformação da humanidade. A possibilidade de se fazer no Brasil o ambiente onde as pessoas iriam ter uma grande capacidade de contato com uma mensagem transformadora, que seria a mensagem que contém as revelações das verdades espíritas, para que isso pudesse colaborar com o planeta. Era uma mensagem nova, mas ao mesmo tempo antiga, porque se eu for consultar o Bhagavad Gita, se eu for consultar a Cabala, se eu for consultar o pensamento do Buda, o pensamento de Zaratustra, de Hermes Trismegisto, de Sócrates, eu vou encontrar esse conhecimento lá, porque ele faz parte da lei da natureza. Só que naquela época esse conhecimento tinha sido oferecido para os espíritos migrados à Terra. Agora era a hora de entregar esse conhecimento para a humanidade como um todo, não mais para um grupo em particular, mas uma revelação agora universal, não mais local. E quando isso é oferecido, quando a gente tem a possibilidade de ter a formação dessa terra, a Europa está muito ruim de mediunidade. Tem muita perseguição. Então precisava-se do incremento na formação do nosso povo, do elemento da mediunidade, para que o cristianismo pudesse ter mais facilidade de oferecer espaço para o surgimento da mensagem espírita. E aí a gente vai ter a contribuição dos povos afros no Brasil, que não deveriam ter vindo na condição de escravos. É o que nos diz a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eles viriam como trabalhadores, assim como italianos, ucranianos, alemães, japoneses vieram no período pós-escravização para atuar no Brasil como servidores, como trabalhadores humildes, mas para produzir, e os africanos também poderiam ter vindo nessa condição, só que os portugueses acabaram se desviando do planejamento original. Mas na medida em que eles foram se inserindo na nossa sociedade, eles foram trazendo de maneira muito franca essa relação com o mundo espiritual. Nós não temos nenhum outro povo no mundo que tenha uma relação tão próxima com a mediunidade do que o povo afro. Mas está muito perto deles. Então eles vêm e franqueiam para as pessoas esse contato das pessoas com o mundo espiritual. Você vai a outros países onde não houve a presença africana nesses últimos séculos, as pessoas dizem assim: como assim falar com os mortos? Como assim falar? Como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Mas para nós, sim, sei, estou entendendo. Pode não ter proximidade, mas você sabe que aquilo acontece, sabe que existe, porque a nossa cultura ela foi profundamente mesclada com as ideias da imortalidade. Então a gente pegou da Europa
os conceitos que eram os conceitos relacionados com o cristianismo e pegou da África os conceitos relacionados com a mediunidade para compor uma visão diferente dentro do nosso país. Então a mediunidade que havia sido profundamente podada na Europa, ela vai começar a ter uma expressão muito boa no Brasil, excelente. Vai ter muita franqueza dessa comunicabilidade do lado de cá. E aí, durante todo esse tempo, a mediunidade vai sendo escorraçada, ela vai sendo empurrada para o canto, ela vai sendo tratada no campo do fantástico, do miraculoso, do maravilhoso, do extraordinário, ou daquilo que a gente possa chamar do ilusório. E é somente no século XIX, quando finalmente a ciência consegue se desamarrar da religião, que a havia oprimido durante tanto tempo, é que a gente vai começar os primeiros estudos sobre a questão da mediunidade. 1789, a Revolução Francesa, marca um episódio muito forte na história que a gente na escola aprende que foi uma mudança de regime de governo. Nós saímos da monarquia para a república, isso foi lindo porque a gente fez uma mudança política. Não é só isso. Foi uma mudança de cabeça absurda, porque ao mesmo tempo que foi uma revolução no campo político, ela foi no campo social e foi fundamentalmente no campo religioso. Pouco se fala dos massacres dos sacerdotes que aconteceram da Igreja Católica durante a Revolução Francesa. Os nobres foram mortos ali no cadafalso da guilhotina. Os sacerdotes foram mortos dentro de suas igrejas. Eles matavam os sacerdotes e cortavam em pedacinhos, porque havia uma raiva muito grande por conta da Inquisição. O cristianismo foi banido da França logo após a Revolução Francesa. Nunca mais aconteceu nenhuma pessoa sendo sacrificada pela Inquisição logo após a Revolução Francesa. E nunca mais seria. E uma onda de materialismo toma conta do planeta a partir da Revolução Francesa, pela ideia de que a religião havia sido o grande responsável pelo atraso social, pelo atraso científico da humanidade, pelo atraso filosófico. Então, uma onda de materialismo começa a se espalhar, ela vem ali daquela região da França, se espalha para a Alemanha, e quando ela vem arrastando tudo. E nós tivemos grandes pensadores materialistas do século XIX. Nós tivemos um, inclusive, que nasceu no mesmo ano que Kardec, 1804, Feuerbach. É o pai do materialismo, é ele que vai influenciar Nietzsche, ele que influencia Marx, é ele que influencia Schopenhauer. Ele é o grande influenciador de todos, e é ele que diz: nós temos que destruir o pensamento da ideia da essência de um Criador, porque a religião, ela é o principal problema para o progresso da humanidade. Temos que varrer isso do mundo. Então, esse pensador é quem vai trazer a matriz de todas as ideias materialistas. A gente não pode dizer que ele é o responsável, porque outras pessoas se juntaram a Feuerbach. Não foi só ele. Muitos pensadores vieram. Mas ele é o primeiro a levantar a bandeira de que tem que destruir a religião. E vai acontecer exatamente isso. Há um grande movimento de negação do espiritual, que tenta destruir tudo aquilo que era religioso. A ideia de Deus fica profundamente agredida, a ideia da imortalidade, tudo, as religiões são desacreditadas, há um movimento contrário a tudo aquilo que é miraculoso. Então isso tudo é muito complicado para a sobrevivência da religião. Mas para a mediunidade foi bom. Porque foi a primeira vez que a mediunidade pode ser estudada pela ciência, que ela poderia ter sido estudada antes. Mas antes, não, isso aí faz parte do mundo fantástico, então a gente não pode mexer nisso. Quando chega no século XIX, não, por que não? É um fenômeno, nós vamos estudar assim. E é graças a essa permissão científica que a gente vai ter os experimentos do século XIX. Por isso que eles acontecem. Por que acontece esse monte de coisa no século XIX? Porque é quando a ciência se acha autorizada
a investigar os fenômenos de cunho mediúnico. E nós temos um episódio de 1848, chamado O Fenômeno das Irmãs Fox, né, da Casa dos Fox, de Hydesville e tal, que a gente fala tanto, mas você olha na obra de Kardec, não tem nenhum, não fala nada, isso não tem citado, não tem nenhuma citação. E a gente fala tanto, por que a gente fala tanto do fenômeno de Hydesville, se ele nem está colocado em nenhuma obra da codificação kardeciana? É porque o fenômeno de Hydesville é o primeiro fenômeno na história da humanidade, mediúnico, com laudo científico. É o primeiro. Existe laudo atestando que cientistas investigaram. Nós temos a Universidade de Nova York. O reitor da universidade era Joseph Edmonds. Ele reúne, são 3 equipes que vão. Vai a primeira, que é uma equipe local, atesta que, autoridade policial, atesta que o fenômeno era verdadeiro. Aquilo é publicado, a universidade se sente ofendida por aquilo ser colocado por uma autoridade local, manda um grupo de pesquisadores da universidade para desmentir. Eles vão e confirmam. Aí o reitor da universidade reúne as maiores autoridades. Não, agora a gente vai para desmontar. E Joseph Edmonds tinha uma filha chamada Laura. Ele leva a Laura, ela era taquígrafa, não tinha na época gravador. Ela vai para fazer as anotações taquigráficas da reunião. E quando Laura chega lá na reunião junto com o pai, ela acaba tendo um impacto muito grande com aqueles fenômenos e ela fala 9 idiomas diferentes ali. E aí esses maiores cientistas da Universidade de Nova York acabam dando o laudo de que, de fato, os fenômenos aconteceram. Bom, a partir de 1848, o fenômeno das mesas girantes toma conta da Europa, o medo da mediunidade desaparece, não tem mais a Inquisição para impedir que as pessoas pratiquem a mediunidade. Então, tudo aquilo que sempre existiu, mas que nunca se mostrou, porque as pessoas se mostrassem seriam punidas, mortas, perseguidas, agora pode. E aí a gente vai descobrir a quantidade de pessoas que possuíam faculdade mediúnica, cumprindo aí uma profecia do profeta Joel, que dizia: e no final dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E aí acontece uma grande invasão mediúnica, aonde Allan Kardec vai fazer um grande trabalho de análise desses fenômenos e a estruturação de uma compreensão do mecanismo, dos conceitos, de como isso se dá, e tentando apresentar uma proposta de como é que essa mediunidade, que desde a Idade Antiga havia sido oferecida ao homem, qual era a melhor maneira dela ser trabalhada. E ele vai apresentar para nós a necessidade de que a gente atrele essa mediunidade a um aspecto moral. No próprio Livro dos Médiuns, quando ele trata sobre essa questão, ele diz assim na introdução, que o livro poderia ser menor. O livro poderia ser bem fininho. Mas ele disse, mas eu preferi fazer um livro maior, para colocar em cada capítulo uma discussão moral, para que não acontecesse de uma pessoa usar aquele livro sem compreender os reflexos morais daquilo que a gente está propondo, para que ela não seja mercadejada, para que ela não seja usada de maneira equivocada, para que não seja usada de maneira leviana, para que as pessoas percebam a grande responsabilidade que está ligada à possibilidade desse recurso. E aí a gente vai ter a edificação de uma proposta de uso dessa mediunidade a partir do surgimento da mensagem espírita, aonde você tem todo um arcabouço teórico para o entendimento do que ela seja e um propósito para o qual ela possa ser usada, oferecendo para nós conceitos que nunca haviam sido oferecidos antes. Embora a mediunidade tenha sido muito usada desde as épocas mais remotas como um instrumento de comunicação, é só na doutrina espírita que você vai encontrar essa construção como Kardec faz. No passado, ela foi usada como instrumento de poder, ela foi utilizada para fazer o mal,
ela foi utilizada como uma forma dos indivíduos se aproximarem do mundo espiritual por curiosidade. Muitas expressões haviam sido feitas. No próprio século XIX, que foi um século em que várias doutrinas espiritualistas surgiram, você vai encontrar várias doutrinas da época da doutrina espírita que também discutem reencarnação, mediunidade, mundo espiritual e tal, mas eles dizem que mediunidade não é para praticar. Você não deve praticar. Você deve até... os espíritos, então, eu percebo, mas eu não posso permitir com que aquela entidade se manifeste através de mim. Eu tenho que apenas perceber, mas manter o meu controle para que ela não exerça sobre mim as suas ações. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Então é assim, eu vejo, eu percebo, mas eu não me permito com que o espírito utilize meu corpo para escrever, para falar. Eu posso até dar um recado do que ele está dando, mas ele em mim, não. Então tem várias doutrinas do século XIX também que trazem essa proposta. E a doutrina espírita é a única que faz essa análise dizendo não. A mediunidade ela é assim, ela pode ser usada dessa forma, o mecanismo dela é desse jeito, e as várias expressões e o trabalho de educação da mediunidade. Esse trabalho que depois ia ser apresentado pelas próprias casas espíritas, na medida em que as casas elas vão se apresentando como o grande instrumento de divulgação da mensagem trazida por Allan Kardec. Então as casas espíritas vão se apresentando como um lugar adequado para que a gente consiga se aproximar desse trabalho. E numa primeira fase do nosso movimento espírita, houve um período em que as reuniões mediúnicas eram todas públicas. As pessoas chegavam e elas sentavam num ambiente e davam facilidade. Você pegar a obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, você vai perceber claramente, tem uma mesa onde os médiuns estão sentados e uma assistência pública. Mas a assistência também se manifesta. E o doutrinador vai lá, doutrina a pessoa, tira da plateia, bota na mesa. Meu Deus, isso era assim. Na época dos idos de 1940, 1950, isso era muito comum. Com o tempo, o próprio movimento espírita foi revendo essa prática. Nosso movimento ele é muito recente. Então, a gente foi revendo e foi entendendo que não poderia ser assim, porque, como diz Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras, a reunião mediúnica é como se fosse um consultório de psicólogo. A gente não põe uma plateia para assistir uma pessoa expondo a sua vida. Então a gente deve ter respeito pela vida da pessoa que está sendo exposta ali. Então colocar uma plateia para assistir alguém chorar porque matou alguém, porque provocou desgraça na vida de alguém ou na sua própria vida, não é uma prática educada, né? Então, com o tempo, o movimento foi lentamente revendo a sua visão e foi trabalhando as reuniões mediúnicas de forma mais privativa. Depois, numa segunda onda de revisão desse conceito, nós começamos a trabalhar a ideia de que, antes da pessoa ingressar num grupo mediúnico, ela precisa passar por um período de instrução, um período de aprendizado. É quando veio o estudo sistematizado, em 1983, permitindo que a gente tivesse uma formação mais adequada do conhecimento do que seja a mediunidade e do que seja o espiritismo de maneira mais larga, para que você não caia numa reunião mediúnica sem um conhecimento espiritual, senão você pode ficar com medo, você pode viver experiências assim muito complicadas. Você, por exemplo, para atender uma entidade que seja profundamente agressiva, violenta, bruta, que vem ameaçar o grupo, vem dizer que vai destruir, que vai matar todo mundo, que grita, que dá soco na mesa, se você não tiver a plena convicção de que no fundo aquela é uma entidade que sofre, se você não tiver a capacidade de ver que por trás daquela violência toda tem uma alma que está soluçando por trás daquilo, embora o escudo que ela esteja apresentando por trás é alguém muito frágil, você vai ter dificuldade de ajudar. Você vai ter medo, você vai ter raiva, você vai querer desafiar a pessoa.
Então você tem que ter o dom de ver aquela agressividade toda e conseguir verdadeiramente, mas é de verdade do fundo do coração, enxergar naquilo como uma criança birrenta que está fazendo aquilo para poder não demonstrar a fragilidade que possui. Se você não tiver isso, difícil, mas como que eu vou conseguir ter esse tipo de compreensão se eu não tiver um momento de estudo, um momento de aprofundamento, quando eu começar a entender o que é o mecanismo da lei de causa e efeito, o que é a vida após a morte, o que é o mundo espiritual, como é que os espíritos vivem, para conseguir entender sobre tudo isso. Então, quando a gente observa hoje o trabalho que está sendo desenvolvido nas casas espíritas, a gente vai percebendo que a forma como o movimento espírita foi se organizando foi permitindo com que essa mediunidade hoje estivesse estruturada de uma maneira bastante interessante para o trabalho que a gente tem para fazer. E aí nós temos a possibilidade de enxergar hoje dentro do movimento espírita, atualmente, 5 tipos de reunião diferentes mediúnica que acontecem na casa. Pode anotar, Silvia. Primeiro, grupo de educação mediúnica. Esse é o primeiro grupo. Esse grupo é um grupo em que as pessoas ingressam após um período em que elas estejam num grupo de estudo. Então, você vem de um grupo de estudo. Que grupo de estudo? A gente não tem em doutrina espírita uma coisa assim martelada do tipo, é esse o que tu tem que fazer. Porque não funciona dessa forma, mas o estudo sistematizado da doutrina espírita é uma opção excelente e é a que é utilizada em boa parte dos estados do Brasil. É uma apostila da FEB, tem três apostilas, a Fundamental 1, Fundamental 2 e a Complementar, que fazem um passeio pelos pontos fundamentais da doutrina espírita e dão uma boa instrução nesse sentido. Então, as federações do Brasil, elas costumam trabalhar assim. Você faz o ESD, terminando o ESD, você vai para onde você quiser. Ah, eu quero estudar Joana de Ângelo. Pois então vá. Ah, eu quero estudar a obra de André Luiz. Pois então vá. Ah, não, eu quero estudar Manuel Filomeno. Pois então vá. Ah, não, eu gosto de estudar o Novo Testamento. Pois então vá. Ah, não, eu quero estudar sobre os aspectos referentes a uma outra área da doutrina espírita. Eu quero pegar as obras básicas e estudar na obra. Pois então vá. E o outro grupo diz, não, eu quero fazer um aprofundamento do meu conhecimento, quero continuar estudando. Tem o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, para quem terminou o ESD, entra no EAD e vai estudar uma outra bateria de apostilas. E tem o grupo que vai dizer, eu queria estudar mediunidade, eu queria ir para a prática mediúnica. Existe da parte da Federação Espírita Brasileira um outro conjunto de apostilas que são estudo e prática da mediunidade. Então esse segundo grupo, ele é um grupo que vai estudar a mediunidade, mas ele vai automaticamente levando as pessoas, aquilo vai desembocar no grupo mediúnico. Começa a fazer o estudo da mediunidade e começa a ter vibrações de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, aí vai para 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Daí um tempo a reunião vai ficando cada vez maior e o tempo de estudo vai diminuindo e você vai se transformando lentamente no grupo mediúnico, atendendo a uma prerrogativa colocada por Hermínio Miranda também, dizendo que o grupo precisa se conhecer, que as pessoas precisam ter intimidade, precisam saber quem são, para que exista afinidade entre os integrantes do grupo. Você joga uma pessoa no grupo ali dentro, você acaba dificultando a harmonia. Quem participa de reunião mediúnica deve ter percebido que quando a reunião está funcionando e vem uma pessoa de fora que entra, dá uma desandada no ritmo da reunião. Isso é comum, a pessoa não é do grupo, é até esperado que exista algum tipo de percepção mais clara sobre essas energias. E aí nesses grupos de educação mediúnica, que costumam ser grupos às vezes até assim mais numerosos, com um número maior de pessoas, não se coloca também muita gente, senão fica confuso,
Leon Denis aponta que tem que ser de 8 pessoas, mas outros apontam que pode ser até 12, mas isso é uma regra orientativa, não tem nada místico nisso aí, até para a gente se ajudar. E Hermínio Miranda coloca aqui nos grupos de educação mediúnica, você separa os psicógrafos para um lado e os psicofônicos, você não mistura, você não põe psicofônico próximo de psicográfico. Quem é psicógrafo? Então vocês vão para lá, para aquele canto da mesa. Quem é psicofônico? Para cá. E no centro espírita não tem reunião de mesa branca. Tem reunião sem toalha de mesa. Não se põe toalha em mesa mediúnica. Por que não se põe? Por que se separa psicógrafo de psicofônico? Diz Hermínio Miranda, por causa do lápis. Porque já aconteceu de pessoas em educação mediúnica, pega o lápis e machuca as pessoas. Então você, quem é psicógrafo, vem para cá, para esse lado, deixa os lápis tudo para o lado de lá, para que a pessoa não pegue ponta de mesa e puxe, não tem jarra para ele bater. No grupo da educação mediúnica, o nome já está dizendo, educação mediúnica. O foco desse grupo é que as pessoas aprendam a lidar com a mediunidade. Então a gente vai ter ali comunicações mediúnicas mais simples, comunicações mediúnicas que muitas vezes têm uma componente anímica muito pesada. Animismo não é mistificação. O animismo é quando o próprio espírito dá a comunicação por si mesmo. Você entra num estado alterado de consciência e começa a dar uma passividade que não é um espírito, é você mesmo. Mas não estou mentindo. Eu estou em transe, mas o transe é de mim mesmo para mim mesmo. É diferente de mistificação. Na mistificação, eu estou fingindo, eu estou simulando como um ator que eu estou tendo um transe mediúnico sem ser. No caso de uma comunicação mediúnica, de uma comunicação anímica, que não é evidentemente mediúnica, porque é o próprio médium que está se manifestando, ele está se manifestando em estado alterado de consciência. Então ele dá uma comunicação da própria história dele. Eu disse, socorro, socorro, estão me sepultando vivo, eu socorro. Mas aquilo é real, aquilo é uma comunicação de caráter espiritual, mas não é mediúnico, é anímico. É o médium que, lembrando de uma história dele do passado, ele dá uma passividade em que ele acessa a própria história dele. Anímico. O médium vidente olha e diz, não tem ninguém do lado desse cara. Mas é uma comunicação anímica. O que fazer no caso de uma comunicação anímica? Atende, tá? Porque é espírito também. Só que é o espírito do médium. E você não deve dizer, fulano, você está mistificando. Não está mistificando, é real. O fenômeno é legítimo. O cara está sepultado vivo, ele está gritando que ele foi sepultado. Aquilo é verdadeira a história. E aí certamente alguém vai dizer assim, ué, mas como é que vai ser agora, meu Deus do céu? Como é que eu vou saber se a comunicação que a gente está tendo é anímica, se essa comunicação é uma comunicação mediúnica? Que agora enrolou o trem todo, porque eu não sei mais se aquela comunicação é dele ou se é de um espírito. Se é dele, se não é dele, atende do mesmo jeito. E não precisa depois chamar a pessoa e dizer, olha, você está tendo comunicação anímica, ele não tem culpa. É dele, ele está em estado alterado. Se fosse uma mistificação, a conversa é diferente. Porque aí seria um fingimento, uma simulação. Aqui não é. E aí certamente alguém vai perguntar, e como é que eu vou saber se é mediúnico ou não? Essa pergunta Allan Kardec fez para São Luís no Livro dos Médiuns. Ele disse, como é que eu vou saber quando é anímico e quando é mediúnico? Estuda e tu saberás. Mas é difícil conseguir separar um do outro, então estuda mais. Então vou dar uma dica para ajudar a gente na questão do fenômeno anímico.
O fenômeno anímico é um fenômeno em que o próprio médium dá comunicação sobre si mesmo. Então, se é uma comunicação do próprio médium sobre si mesmo, a história vai se repetir. Ele vai estar sepultado vivo de vez em quando. De vez em quando ele vai estar se afogando no mar. A história do espírito que se comunica acontece com muita frequência. Então você diz, essa história é dele. Ele está voltando a clichês que ficaram armazenados no inconsciente. Quando a pessoa desabrocha na reunião mediúnica a sua percepção, as histórias que estão lá dentro vêm à tona. Então ele lembra de guerra. Socorro, estou na guerra, estão me matando. E essa história da guerra vai aparecer. Vira e mexe lá, vem a história da guerra de novo. Então, no grupo da educação da mediunidade, o foco está no médium, não está no espírito. Porque as comunicações são comunicações mais simples. São histórias mais próximas daquilo que a gente pode atender. É para que o médium aprenda a calar quando o doutrinador fala. Quando o doutrinador fala, o médium cala. E ele cala e não fica dizendo, que ódio. Ele fica concentrando no que o doutrinador está dizendo e tentando fazer o espírito ouvir o que o doutrinador diz. Porque ficar calado e dizendo, não quero saber, não quero saber, não quero saber, não ajuda. Então, o médium tem que, na medida do possível, ouvir o que o doutrinador está colocando e se concentrar nessa fala para ver se isso, de certa maneira, alcança o espírito comunicante. Daí que nos grupos de educação da mediunidade, o foco é esse. Trabalhar as pessoas que estão iniciando em doutrina, comunicações mais simples, possibilidade de fenômenos anímicos, separa os psicógrafos para um canto para eles não atacarem ninguém, os psicofônicos vão pegar os lápis, vão catar a jarra de água e vão jogar nas pessoas, tira os livros de cima da mesa, cuidado com a toalha para ele não puxar, tem que tomar alguns cuidados, que as pessoas estão num processo de educação. E às vezes você tem a pessoa que é médium na casa, mas ela é uma pessoa impulsiva. Na casa dela ela joga prato nos outros, ela joga faca, joga garfo. Ela é assim. No trânsito ela fecha os outros com ódio, porque, pois então eu vou atrás. Então, quando você tem alguma pessoa que ela tem uma natureza assim mais impulsiva, ela pode vir para a mesa mediúnica. E aí, como é que vai ser? Vai virar santo porque sentou aqui? Não vai. Então, a gente se precave, fazendo com que essas coisas não venham a acontecer. Livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. Um segundo grupo de educação, um segundo grupo de reunião mediúnica que nós temos dentro das nossas instituições espíritas são as chamadas reuniões de desobsessão. É o oposto das reuniões de educação mediúnica. A reunião de desobsessão são reuniões feitas por médiuns maduros, médiuns que têm 30, 40 anos de habilidade, que já são muito disciplinados, que trabalham com mediunidade há muito tempo, profundamente identificados com a reunião mediúnica, que têm uma capacidade de entendimento da vida. O pessoal convive há muito tempo e a reunião não é mais para o médium. O foco da reunião agora é o espírito. Olha a diferença. Nessa reunião, só vão vir pedreira nessa reunião. Então vão ver as lideranças das trevas, lideranças de pessoas, obsessores tenazes, suicidas. As comunicações são pesadas. E nos grupos de desobsessão existe um número de pessoas encarnadas que são atendidas nesse grupo. Ele não é um grupo como o anterior. O anterior, não, vamos reunir, quem vier veio, quem não vier não veio. Não, agora não é mais assim. Nos grupos de desobsessão, você atende um colégio de pessoas que já deram ingresso na casa espírita e você pegou o nome delas. Então, quem é que está em processo de... fulano quer
está com ideação suicida, tal. Me dá o nome dela, que eu vou levar para a reunião. Ah, então eu não posso levar para o grupo de educação da mediunidade? Pode, mas o grupo de desobsessão é um grupo mais adequado, porque aqui pode se dar uma comunicação muito mais efetiva, muito mais completa, porque o médium acaba sendo um médium mais capacitado para o trabalho. No livro Recordações da Mediunidade, a gente tem ali uma reunião mediúnica muito interessante, em que tem um médium chamado Dona Eugênia. Vem uma entidade extremamente evoluída, um espírito, meu Deus, entre os vários médios, Dona Eugênia é a mais evoluída de todas. O mentor vai em quem? Nela. Porque ela tem essa capacidade de poder expressar melhor o pensamento do mentor e não tisnar com a sua componente pessoal as expressões daquilo que o espírito tem para transmitir. Então, Dona Eugênia que acolhe o mentor da casa. Vem uma entidade profundamente perturbada, um espírito horroroso, e tem aqueles médiums menos e os médiums mais. Aí tem uns bem ruinzinhos, e tem Dona Eugênia que está ali. Para onde vai o espírito mais pedreira que vai incorporar? Vai na Dona Eugênia de novo. Por quê? Porque ela tem melhores condições de recepcionar esse espírito. Então, numa reunião que você tem que atender entidades suicidas, que não é regra, mas tem uma probabilidade mais expressiva de serem médiuns que são ex-suicidas, mas isso não é regra. Mas você precisa de tempo para atender uma entidade, precisa de ter capacidade de dialogar com uma entidade nessas condições. O livro Memória de um Suicida mostra as reuniões mediúnicas, como é que é feito o trabalho para trazer um suicida para se comunicar. Então tem toda uma preocupação, uma preparação para que isso aconteça. Levar uma entidade dessa num grupo de educação mediúnica não é impossível. Mas se tiver 2 grupos na casa, eles vão levar no grupo de desobsessão. E vão deixar o grupo de educação mediúnica dos trabalhos de formação dos médiuns. No grupo de desobsessão é onde você tem as pessoas que vão ser atendidas. Não costuma ser um número muito grande de pessoas que estão atendidas. E a pessoa diz, eu vou levar o nome dela para a nossa reunião de desobsessão, para a gente poder trabalhar essa pessoa lá. Não é uma prática de todos os grupos, mas isso acontece com uma certa frequência. As pessoas leem os nomes daqueles que vão ser trabalhados durante a reunião. Aí você pergunta, para que lê, gente? Se os espíritos já sabem, hoje tem que ser memória curta, né? Tem que ler, é verdade, tem que trazer a obsessão de fulano. Não é para isso. É que na medida que você está lendo o nome dos que serão atendidos durante a reunião, os médiuns sentem energias diferentes quando o nome é citado. Quando o nome de uma pessoa é dito, depois, quando acaba a reunião, diz, olha, aquela entidade que se manifestou dentro do buraco, cheio de formiga, ela é de uma pessoa aí do grupo, aí desse livro. Leia o nome aí, logo do começo. Aí, esse nome aí. Quando leu esse nome, me deu um trem e eu já sabia que isso era por conta dessa entidade. Então, é por isso que se lê. Não é para que os espíritos... é mesmo, eu não tinha esquecido do fulano. É para que os médiuns percebam a possibilidade de conexão com as entidades espirituais. Então, aí aparecem as reuniões de desobsessão. Grupos menores, não pode ser um número muito numeroso. Às vezes são um grupo de 6 pessoas, 8 pessoas. Pessoas que são amigas há muitos anos e que são muito experientes e que têm um conhecimento doutrinário imenso. Por quê? Porque eles não estão vindo apenas para o grupo de reunião mediúnica. Eles têm um trabalho permanente de estudo, de aprofundamento, porque você tem que conhecer de ovoide,
você tem que conhecer de obsessão, você tem que conhecer dos mecanismos da lei de causa e efeito, das regiões do mundo espiritual, do processo das trevas, de como é que acontece, qual é a diferença de trevas para umbral, como são as magias do mundo espiritual, os bruxos, os magos que existem do lado de lá, os grandes negociadores que existem do plano espiritual para vir aqui interceder, os tribunais de julgamento que existem do mundo espiritual. Essas coisas todas, ninguém vai discutir em grupo de educação na mediunidade, ninguém quer saber disso não. Lá no grupo de educação na mediunidade, o espírito vai se comunicar mesmo, a gente vai conversar com ele. Mas para você fazer um trabalho de desobsessão, você tem que entender dos bastidores do mundo espiritual. A melhor literatura para isso é a literatura de Manuel Filomeno. Porque a literatura de André Luiz traz muita informação interessante, mas quem entra nos meandros do mecanismo da obsessão e dessas colônias das trevas, Manuel Filomeno levanta o véu de maneira mais intensa do que André Luiz sobre essas regiões horrorosas do mundo espiritual, aonde essas entidades trevosas comandam, lideram determinadas comunidades imensas de entidades perturbadas e que promovem os processos de perturbação. Por isso que os livros do Filomeno, boa parte dele tem um nome obsessão no meio, já viram, né? Bastidores da obsessão, tormentos da obsessão, loucura e obsessão, sexo e obsessão. Por quê? Porque a obsessão está no pano de fundo de todos esses livros dele. Não são todos, mas em boa parte eles vão trabalhando essas questões. E esse livro último agora, né, Sâmia, no rumo do mundo de regeneração, que tem regeneração, não tem obsessão, mas tem muita obsessão também. Então você vai vendo informações muito preciosas para esse segundo tipo de reunião mediúnica aí. Tá bom? Terceiro tipo é o híbrido. Não, híbrido que eu vou dizer agora. É o grupo de atendimento espiritual. Ele é um híbrido entre a educação mediúnica e o grupo de desobsessão. Porque a gente não vira a chave assim. Nosso grupo é um grupo de educação mediúnica. A partir de hoje ele é desobsessão. Mas não vai mesmo. Ele vai deixar de ser um grupo de educação mediúnica e vai se tornar um grupo de atendimento espiritual, que é o período de transição de uma etapa para outra, em que os médios já não são tão iniciantes, mas também não são aqueles médios da desobsessão. É um grupo de atendimento espiritual. O que a gente faz com o grupo de atendimento espiritual? Eles trabalham dando suporte para o serviço de atendimento espiritual da Casa Espírita, que é um trabalho que a Casa Espírita desenvolve de socorro aos que padecem. É um trabalho espiritual feito nas casas e tem 9 peças: recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, palestra, passe, água fluidificada, prece, evangelho no lar, transformação moral e reunião mediúnica. São essas 9 peças que compõem o trabalho de atendimento espiritual. A pessoa vai para a casa espírita, estou com depressão, vai para a casa espírita, entra lá, atendimento fraterno pelo diálogo, é atendido, conversado, assiste a palestra, toma o passe, leva água fluidificada, orienta a pessoa a fazer o evangelho no lar, orienta a pessoa a orar com mais frequência, estimula a pessoa a uma transformação moral. Você não pode mais ir para tal local, evita estar assim, evita isso, evita aquilo. E o nomezinho dela vai lá para a reunião mediúnica. Esse grupo, ele dá suporte para o grupo de atendimento espiritual. Está lá o salão funcionando, isso não é uma regra absoluta, mas está lá o salão funcionando e no andar de cima, no mesmo tempo, a reunião mediúnica acontecendo. O cara está aqui embaixo assistindo a palestra e em cima as entidades espirituais se manifestando. Isso é muito comum. Eu não estou dizendo que tenha que ser assim, mas é como costuma acontecer. A reunião mediúnica ela é paralela ao trabalho numa outra sala. Aí você chama as pessoas, elas chegam, vão para o atendimento fraterno, estão ali assistindo a palestra e tudo mais, e lá atrás a mediúnica está acontecendo. E o nome do pessoal que está vindo para o atendimento espiritual está indo lá para trás. Ali está sendo feita a transição de um grupo de educação da mediunidade para um grupo de atendimento, de um grupo de desobsessão.
Quanto tempo o grupo fica na educação mediúnica? Quanto tempo um grupo permanece em educação mediúnica? Não tem tempo. Pode passar a vida inteira e morrer em educação mediúnica. Quanto tempo ele fica em atendimento espiritual? Também não tem tempo. Vai depender do maturar da prática mediúnica, em que você percebe assim, você tem vários grupos de educação mediúnica e diz, a gente já pode criar um grupo de atendimento espiritual, hein? Que tal a gente pegar fulano dali, fulano de cá e tal, e formar um outro grupo com esses? Ou às vezes aquele mesmo grupo, todo esse grupo, a gente pode transformar num grupo de atendimento espiritual. Que tal fazer? Então, transforma. Então a gente costuma ter na casa muitos grupos de educação mediúnica, alguns grupos de atendimento espiritual e um grupo de desobsessão. 1, 2, bom. O grupo de desobsessão são poucos. São pessoas bem experientes. Já viram muita coisa acontecer. Aquelas para as quais nada assusta mais. O que você vê não assusta. Que não tem medo de espírito, né? O pessoal que já não tem medo de espírito. Que já lida com naturalidade, com as ameaças. Eu vou acabar com vocês. Eu conheço, eu sigo cada um. Eu vou destruir cada um de vocês. Vocês vão ver. Que já houve isso sem medo, mas também sem deboche. Né? Quando eu era menino pequeno, lá no Pará, Alberto Almeida era o nosso coordenador de juventude. Eu e Sam éramos da juventude, Alberto Almeida era o nosso coordenador. Pode não parecer, mas o Alberto é mais velho que eu. Ele tem... Naquela época, pelo menos, ele era. Não sei se ele continua sendo. Ele era 7 anos mais velho que eu. E Alberto era o dialogador da reunião mediúnica. E ele tinha o que na época? 24, 25 anos, mas ele já era habilidoso desde aquela época. Ele já era muito habilidoso. Então havia, por exemplo, uma entidade que se manifestava lá, um grupo mediúnico deles, que se chamava O Poderoso. Aí ele chegava lá e dizia, eu sou o Poderoso e eu vim aqui, que eu vim falar com vocês sobre um assunto. Aí, quando não era o Alberto, o dialogador dizia, poderoso nada, meu amigo. Você não tem poder de nada. Quem tem poder é Deus. Você não tem poder nenhum. Pronto, aí azedava já, a doutrinação já azedava na entrada. Ele disse, você é muito desrespeitoso comigo. Eu quero aquele outro que me respeita. Que ele chegava lá e o Alberto dizia, ô poderoso, boa noite, tudo bem? Pode falar. E aí ele... Sim, poderoso. Não. E aí, quando o poderoso vinha para negociar, ele disse, olha, eu não posso negociar porque nós temos uma equipe que nos coordena. Você pode conversar com a equipe que nos coordena e se a equipe que nos coordena concordar com isso, então a gente pode fazer o que você está querendo. Então ele vem negociar coisas do tipo, vocês fechem a juventude da casa espírita ou então eu vou engravidar uma das meninas. E vai ser um escândalo aqui dentro. Naquela época era escândalo, né? Hoje em dia não é mais. Mas vou engravidar uma menina da juventude. Vocês ou fecham, ou vocês vão ver o escândalo que vai ser aqui dentro. Aí o Alberto, olha, conversa com o pessoal que coordena o trabalho. Você está aí perto deles. Conversa com eles. Se eles concordarem, a gente fecha. Juventude, não tem problema. Mas conversa com eles aí para ver. Se eles concordarem, tudo bem. Então, no grupo de educação, no grupo de desobsessão, você tem que ter essa capacidade de ter tranquilidade para lidar com as questões mediúnicas. Eu lembro uma vez, eu devia ter uns 21 anos, eu acho, fui fazer uma palestra numa casa espírita. E quando a palestra acabou, eu estava bem aqui arrumando meus papeizinhos para sair e uma senhora veio para falar comigo e disse assim, olha, tinha um espírito aqui enquanto você falava, estava com tanto ódio de você, ele queria vir aqui, ele queria acabar com tudo, aí deu um tapa na mesa, mas ele deu um tapa tão forte, disse, nossa, que ênfase para dizer que ele estava com ódio. A mulher incorporou, gente.
E ela veio para me bater. Nessa época eu pesava 58 quilos. E eu estava bem pertinho do canto da parede assim. Eu fui para o canto da parede, fiquei no canto. Eu não tinha para onde fugir e ela veio ela ia me bater. Aí o pessoal da casa foi que retirou. Aí o presidente da casa ficou: "Ei, você foi batizado então? Que maravilha!" Eu não gostei desse batismo não. Gostei não. Achei legal não. "Ah, mas isso é para você ver como é que é, rapaz, isso é muito legal, a mediunidade é muito legal." Eu disse: "Não, ó, eu vou dizer uma coisa para você com sinceridade, estou falando com sinceridade. Se o objetivo deles era me assustar, eles alcançaram o objetivo, porque eu estou assustado até agora. Aquela mulher querendo me bater, não gostei daquilo não. Eu volto a fazer palestra, mas que eu vou com medinho, eu vou." Então, eu era muito novo, e se você não tem experiência, você acaba ficando realmente meio incomodado com essas coisas. Então, esse grupo, chamado grupo de desobsessão, é assim. E no meio, na transição de um para o outro, o atendimento espiritual, que vai ter características de um, característica do outro. É o período em que você vai ensaiando a formação desse grupo, em que você vai vendo que melhores comunicações mediúnicas podem ser obtidas, que já dá para misturar os psicógrafos com os psicofônicos. Já não é mais necessário dividir, que eles não vão se bater, que as pessoas não vão... Os próprios doutrinadores também já são mais habilidosos. Aquele tipo de doutrinador que a pessoa diz assim: "Eu vou virar essa mesa." Aí o doutrinador diz: "Vai." Então, aí bota só o dedinho assim: "Pode virar." "Eu vou com um dedo para ti, pode virar a mesa." Aí o espírito não conseguiu virar a mesa. Termina a reunião, aí o mentor: "Nunca mais faça isso, porque deu muito trabalho para segurar a mesa. Da próxima vai virar." Então essas práticas que a gente teve durante muitas décadas, elas já começam a ficar menos frequentes quando você vai para um grupo de atendimento espiritual do tipo: "Olha a tua mão, vê se essa mão é tua, você está morto, você morreu." Aí pega o espelho: "Olha aqui, esse rosto é teu." Essas práticas, elas já vão sumindo quando você vai avançando nessa compreensão. E não só os médiuns que dão passividade, mas o médium dialogador também vai se tornando mais habilidoso para esses novos grupos. Já falei de 3, falta 2. Tá certo? Hã? 7. Tá bom. Nós temos um quarto tipo de reunião mediúnica que acontece, que é reunião de vibração. Ela acontece por conta de eventos. Vai ter a conferência espírita. Então a gente vai fazer uma reunião, que é uma reunião de vibração. O objetivo dela é específico para esse evento. Então, só médiuns experientes vão para essa reunião, você faz uma prece e vibra para que a reunião aconteça. Vai ter umas passividades, mas o objetivo é focado no evento, reunião de vibração. E ela não tem duração permanente, ela é temporária. Nos meses que antecedem o evento, a gente faz, acabou o evento, ela é suspensa, não precisa ter. A menos que seja assim... Um grupo, por exemplo, a vibração pelos suicidas, que permanece, mas ele é um grupo de vibração, faz orações, o objetivo maior é orar, irradiar energias. Então esses são os grupos que a gente tem, que são os grupos relacionados com reunião mediúnica de irradiação. E o quinto grupo é um grupo menos comum, mas tem. Algumas casas espíritas têm, mas eles não são assim muito frequentes. São os grupos de experimentação mediúnica, para reuniões de materialização, para reuniões de efeitos físicos. Isso também existe. Algumas casas do Rio de Janeiro têm esse trabalho lá. Continuam produzindo peças de parafina, coisas do gênero. Não é muito comum você ter mais médiuns de efeitos físicos, não é? Você não tem mais uma Eusápia Paladino, você não tem uma Florence Cook, um Peixotinho, que eram grandes médiuns de materialização, embora Divaldo Franco e Chico Xavier também sejam médiuns de materialização.
quando se comenta sobre as materializações de Chico, diz que ele materializava, mas as materializações que ele fazia, elas eram mais diáfanas, elas eram luminosas, elas tinham um quê a mais que as materializações de Peixotinho não tinham. Peixotinho era um cara impressionante. Os documentários que tem sobre a mediunidade de Peixotinho, tem umas coisas incríveis que falam dele. Então, tem uma vez que ele estava fazendo uma reunião de materialização, estava naquele transe, né, com a doação do ectoplasma e tal, e as entidades foram se materializando. E tinha uma roda de pessoas, e havia mais de um espírito materializado andando no meio das pessoas aqui. Geralmente, quando acontece reunião de materialização, você sente um cheiro de ozônio antes de começar, que é para limpar o ambiente de bactérias que tem. Quando vai começar a materialização, dá primeiro um cheiro de ozônio. Diz, opa, vai começar. Aí depois começam os cordões de ectoplasma e as materializações acontecem. Então, estavam os espíritos ali circulando e de repente esses espíritos, eles param e se viram na direção da cabine, como se tivessem sido surpreendidos por alguma coisa. Eles viram na direção da cabine e começam a dizer assim: ministro, ministro, ministro. E aí quando eles vêm da cabine, sai uma entidade idosa de barba branca, vestida uma túnica com um cajado na mão. Aí bate o cajado e diz: eu sou Clarencio, ministro de nosso lar. Clarencio não é uma ideia. Clarencio é uma pessoa. Ele aparece nessa reunião e dá uma comunicação. E os espíritos estão todos abaixados para ele, para a comunicação. Então, é uma mediunidade assim extraordinária. Muitas pessoas dizem assim: puxa, mas a gente bem que podia ter um monte de médio de materialização para acabar de ver essa descrença. Bota esse pessoal tudo para materializar um monte de gente. Aí bota para tirar logo as dúvidas e acaba de uma vez. Não funciona. Não funciona. No período de 1920 a 1923, no estado do Pará, tivemos um grande médium lá, chamava-se Ana Prado. Ana Prado era católica, não era espírita, mas ela materializava espírito assim com uma facilidade enorme. Tanto que Frederico Finher sai do Rio de Janeiro e vai para o Pará, ele era muito rico, para tentar nas reuniões encontrar com a filha dele, Raquel Finher. Ele leva a esposa, a dona Esther, e por 2 vezes Raquel se materializa por Ana Prado e ela se comunica com a mãe beija as mãos dela. Os espíritos que Ana Prado materializava não falavam, eles eram todos mudos, diferente de Florence Cook, de Eusápia Paladino, que os espíritos falavam mesmo. Os de Ana Prado não falam, eles não têm estrutura vocal. Ana Prado é que falava de lá. Ela está dizendo que ela está com saudade da mãe. Ela está dizendo, ela de lá narrava o que os espíritos queriam dizer. Então, Ana Prado produziu materializações durante vários anos. E muitas pessoas faziam esse suporte da mediunidade dela, anotando, fotografando as peças de parafina que ela criou. Nossa, um negócio incrível. E há um livro escrito onde tem todas as assinaturas das pessoas que participam. Livro de ata. As pessoas iam na reunião, botam o nome na ata. E Ettore Bosio, que foi um maestro que acompanhou a toda essa mediunidade, ele contou as pessoas que participaram da reunião de Ana Prado. Foram mais de 400 nomes de pessoas que participaram. Benjamin Constant, inclusive, esteve lá. E desses 400 nomes, ele pesquisou para saber o que havia acontecido com eles. 2 se tornaram espíritas. O que demonstra que o fenômeno convence, mas ele não converte. As obras do Chico convertem muito mais do que as materializações. Tanto que quando o Chico, depois de um período produzindo materializações, Emmanuel disse que agora era hora de parar com as materializações, porque ele tinha que materializar ideias e não espírito.
Então ele para produzir as obras que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da doutrina espírita. E nesse sentido, hoje muitas pessoas dizem assim, mas podia ter, né, pelo menos um pouquinho. Hoje nós temos um outro instrumento que é o assemelhado do século XXI para as materializações do século XIX. Chama-se Cartas Consoladoras. Porque as cartas consoladoras, elas cumprem o papel da evidência científica da comunicabilidade. Você vai num determinado local e o sujeito pega a carta e diz, eu estou aqui com a vovó Cotinha, ao lado do meu tio Antônio, e quero dizer para você, mamãe, que o que aconteceu no acidente do carro foi porque a correia se soltou, não foi culpa de ninguém, por isso deixe de querer culpar as pessoas. E eu estive presente em casa no aniversário do papai, quando vocês se reuniram na fazenda e estavam perguntando pela minha ausência, pois eu estava ao lado da Belinha, na hora em que vocês estavam ali. Aí, cara, você pega um texto desse, e aí você, quem é esse personagem? Que dia foi isso? O que aconteceu? O que foi esse acidente? Então, essas comprovações, elas são, no século XXI, o grande instrumento científico que a gente tem para trabalhar a questão da mediunidade em si, pela possibilidade que esse instrumento nos oferece de nos trazer essa certeza de que a vida continua com rigor científico. E fora dos arraiais espíritas, a gente tem hoje, né, Sâmia, as experiências de quase morte, que são as grandes demonstrações hoje de que a vida continua. Hoje nós estamos tendo uma quantidade enorme de pesquisadores materialistas, fora do ambiente espírita, sem a tinta de alguém dizer assim, mas é porque ele é espírita e está dando uma forçadinha na pesquisa. Não, eles são americanos, são europeus, nunca ouviram falar de doutrina espírita, são materialistas, dizem, olha, o cérebro não é a sede do pensamento. Porque o cara está morto e está pensando, está vendo, ele lembra de quando ele estava morto, ele não pode lembrar. Então, tem algum outro lugar onde a consciência reside que não é o cérebro. Eles ainda não sabem o que é, mas a ciência está avançando na compreensão de que o pensamento e a consciência, o eu, a personalidade, não reside nas células do cérebro, porque as células estão apagadas e o indivíduo está tendo as percepções sensoriais do que acontece em volta dele. Então são pesquisas também que vêm se somar a esse grande mecanismo de transformação que a gente tem. E o nosso movimento espiritual hoje, a gente está de posse desse conjunto de reuniões que podem oferecer para nós grandes oportunidades de desenvolvimento das nossas condições de entendimento da vida. E o que a gente precisa fazer é fortalecer esse trabalho para que ele se faça da melhor maneira possível.